tudo que nós falamos deve ser verdade, mas nem tudo que é verdade nós devemos falar. Nem tudo deve ser dito. Você lembra, eu acho que era no Fantástico, tinha um quadro do Super Sincero, em que o camarada se acha o máximo, mas na verdade ele é um idiota. Há pouco tempo eu ouvi uma música, se eu não me engano, do Oswaldo Montenegro. O Oswaldo Montenegro diz assim: nunca vi o imbecil hesitar. É verdade, nunca vi. O imbecil, o idiota, o tolo é aquela pessoa que dá com a língua nos dentes, não hesita. Se você reparar aqui, o contexto de João 16 nos mostra que os discípulos eles já tinham ouvido muitas coisas complicadas naquele encontro ali. Por exemplo, nesse encontro aqui de Jesus com os discípulos, Jesus vira-se para o grupo e diz assim: olha, existe no meio de vocês um traidor. Tem um dos 12 aqui que vai me trair. O líder dos apóstolos fica sabendo que ele vai negar o mestre. É nesse momento aqui, se você observar, aqui no capítulo, nos capítulos anteriores, que acontece o lava-pés. E o lava-pés foi um golpe muito duro à vaidade dos discípulos. Então, quando Jesus diz assim: olha, eu tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, Jesus está dizendo o seguinte: olha, já falei do traidor, já falei do líder, vocês já foram impactados no orgulho, então é muito para um encontro só. As outras verdades, elas serão reveladas em outras ocasiões. Vocês estão aí, atordoados e confusos o suficiente para receber outras informações. Gente, quantas vezes eu já falei coisas das quais eu viria a me arrepender depois. Então não caia na insensatez de achar que tudo pode ser dito. O super sincero, ele pode não levar desaforo para casa, mas ele leva inimizade, dor de cabeça, pressão alta, rancor, porque no momento da raiva, no momento da briga marido e mulher, eles dizem aquilo que vão se arrepender depois. Então você imagine se naquele momento ali, Jesus virasse para os discípulos e dissesse assim: olha, eu vou ser preso dentro de algumas horas, vou ser esbofeteado, vou ser chicotado, humilhado, cuspido, vão colocar em mim uma coroa de espinhos, eu vou ser uma lança vai passar aqui no meu lado, depois que eu ressuscitar, eu vou subir aos céus para sempre. E muitos anos se passarão sem que eu volte. Na verdade, séculos, milênios sem eu voltar. E durante esse período, a igreja que será inaugurada através de vocês, essa igreja ela vai ser perseguida, maltratada, ridicularizada. Muitos dos meus discípulos vão morrer, vários vão ser presos, milhões vão apostatar.
A igreja ela vai enfrentar séculos de podridão moral, de podridão espiritual. A mensagem vai ser banalizada, distorcida, manipulada, adulterada. Muitos impostores se levantarão dizendo que são meus mensageiros, vão ensinar o evangelho da prosperidade, vão ensinar o teísmo aberto, serão pragmatistas, transformarão a igreja num clube, o evangelho num comércio, vão ficar ricos, vão enganar o povo, vão retirar o dinheiro do povo. Já imaginou? Se Jesus fala essas coisas para os discípulos? Não dá. Eles não podiam suportar. Aqueles discípulos não tinham estrutura para receber o impacto daquilo que estava por vir. Então existem coisas que, por mais que sejam verdades, nós não devemos falar. Aqueles que irão ouvir o que nós temos a dizer não possuem estrutura para ouvir toda a verdade. Eu tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Gente, quantas coisas acerca deste mundo que nos cerca, quantas coisas acerca do próprio Deus, Ele não nos revelou pelo fato de que nós não somos capazes de entender, de administrar e de compreender. Então, nós devemos aprender com Jesus. Nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. Quem aprende essa verdade vai evitar aborrecimento, vai evitar problema, vai evitar pecado. Quando eu preguei, acho que, não sei se foi ano passado aqui, sobre os 10 mandamentos, e nós falamos do 10º mandamento, eu falei um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui hoje. Algumas dessas verdades eu puxei de lá. E naquela ocasião, quem quiser conferir pode ir lá no site e ver, quando eu preguei nesse 10º mandamento, eu citei essa história que vou citar aqui de novo. Quantas vezes eu estava lá no gabinete do meu pai, conversando com ele e falando com ele isso, por causa disso. E eu lembro que meu pai só olhava para mim e falava, ficava assim, ó. Não discutia, não falava nada. E hoje eu entendo. Que o tempo me mostrou que não adiantava ele falar para mim ali. O silêncio dele, eu entendo, foi isso aqui. Você não pode suportar agora. Você não vai entender agora. Quando Pilatos foi lá e perguntou a Jesus: Tu és o Cristo? Se tu és o Cristo, dize-o agora. Jesus ficou quieto. Jesus não falou nada, Jesus não discutiu. Então, gente, o texto ele nos ensina, Jesus nos ensina, olha, eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Só que o texto não para aqui. E isso é interessantíssimo.
O texto ele não apenas nos ensina que existem coisas que não devem ser ditas, preste atenção, hein? Mas o texto nos mostra também o quê? Se for necessário abordar assuntos delicados, não perca a oportunidade. Às vezes nós temos a oportunidade de falar para abençoar, para ajudar e não falamos, e a oportunidade passa da gente dar o recado. Jesus afirmou para os discípulos que aquele não era o momento correto dele revelar determinadas coisas. Mas olha o que diz o verso 13: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, mais tarde, o Espírito Santo revelaria algumas coisas que naquele momento Jesus não podia falar. Abre aí Provérbios 25. Verso 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Existem situações que a gente precisa falar para o bem da pessoa. E a oportunidade é única. O contexto é aquele momento, está naquela hora. Existe a hora certa de dizer determinadas coisas. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes 3 o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E aí ele vai dizer, tem tempo de morrer, tempo de nascer, tempo disso, tempo daquilo, e ele diz lá, existe o tempo de calar e existe o tempo de falar. Então, nós precisamos ter muita sabedoria. Para quê? Para não falar enquanto não é hora. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas também ter sabedoria para que o momento é esse, e eu preciso falar, e se eu não falo, e se eu não dou o recado, Deus também vai cobrar de mim. Gente, é muito difícil. É preciso que Deus nos dê muito discernimento para que a gente saiba o momento adequado de falar. Porque nós podemos pecar por falar o que não devia ser dito naquele momento, mas nós também podemos pecar porque não falamos aquilo que deveria ser dito. Para abençoar, para orientar, para repreender, para exortar. É muito difícil. Existem casos onde a pessoa que foi repreendida, ela não aceitou a repreensão por causa do momento em que ela foi repreendida. Se as mesmas palavras fossem proferidas num outro contexto, talvez essas palavras fossem acolhidas. Então, quando abordar determinados assuntos, nós devemos ser sábios, inteligentes e prudentes. Leve em consideração o ambiente. Existem determinados lugares que certos assuntos não devem ser tratados.
Por exemplo, você vai tratar daquele assunto inconveniente no meio de uma festa, onde o ambiente ali é de alegria, de sorrisos. Você vai abordar o pecado do irmão 10 minutos antes do culto começar? Você quer ver coisa triste? Graças a Deus, eu louvo a Deus. Se isso aconteceu, eu nem me lembro, mas pode ter acontecido. Foram raríssimas vezes em que eu soube de alguma coisa ruim que aconteceu na nossa igreja minutos antes do culto começar. Porque isso atrapalha a pessoa de cultuar. Eu falo com Cris, olha, nós precisamos, você precisa me ajudar a não chegar no culto aborrecido, porque Satanás sabe disso. E há poucos domingos atrás eu falei com ela, olha, eu preciso arrumar um jeito da gente não ficar estressado, né? Nem eu nem você, porque você vai ministrar ali. Então existem coisas que a gente não deve falar a qualquer momento. Vale a pena insistir no problema na hora de dormir? Na hora da raiva? Você vai repreender o seu filho acerca do problema que aconteceu ontem na mesa do almoço? Hoje? Então, irmãos, nós precisamos, vou repetir, nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus, porque essa é uma questão muito séria. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Gente, quanta dor, quanto pecado, quanto sofrimento nós causamos com a nossa língua. Quantas situações que nós poderíamos evitar se nós não falássemos, ou então se nós falássemos. Winston Churchill, ele tem um pensamento que ele diz assim, onde ele diz assim: durante uma vida longa, muitas vezes precisei engolir as minhas palavras e descobri que essa dieta é extremamente nutritiva. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu tenho o hábito de, ao longo do dia, fazer assim pequenas orações. E são assim essas orações que eu faço ao longo do dia. São frases prontas. Frases que me servem de desabafo, serve de esperança, serve de consolo, serve de auxílio. E eu solto essas frases ao céu, eu faço essas orações quando eu estou ali no trânsito, quando eu estou na rua, diante de uma notícia, diante de um aborrecimento, diante de uma decepção, diante dos problemas, diante da agenda lotada. E são assim expressões que eu apanho emprestado de outras pessoas, que elas me orientam, elas me dão ânimo. Elas, naquele momento ali do dia a dia, elas me ensinam a paciência, elas me ajudam diante da provação. Então, ao longo da semana, eu faço essas pequenas orações várias vezes. Por exemplo, constantemente eu faço
aquela oração do hino 368. Quando o poeta disse assim: ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Eu oro isso muitas vezes durante a semana. Estou diante de um problema, eu paro e não dá tempo de refletir, não dá por causa do ambiente, eu oro aquilo dali. Quando eu estou diante de uma situação ali que me traz insegurança, que me traz medo, eu imediatamente lanço ao céu essa oração. Eu falo: Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Quando acontece um problema na igreja, no lar, na minha vida, eu oro: Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Quando eu olho as contas, as dívidas para pagar no final do mês, eu oro: ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Oro mesmo. Essas orações emprestadas, elas me ajudam na minha caminhada por esse mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode, eu posso, nós podemos ter uma dessas orações emprestadas, presentes na nossa mente. Qual seria essa oração emprestada? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Irmãos, se nós orássemos isso todos os dias, nós evitaríamos grandes males, grandes problemas. Então se lembre, nem tudo que nós dizemos deve ser verdade, mas nem toda a verdade deve ser dita. Existem momentos em que nós não devemos dizer: vocês não podem suportar isso agora. Mas também o Espírito vos guiará a toda a verdade. Peça a Deus sabedoria para que, quando o momento aparecer, você não peque por omissão. Você fale aquilo que precisa ser dito, para abençoar, para corrigir, para exortar. Que Deus nos dê graça e nos ajude. E encerro essa mensagem da forma como iniciei. Dos pecadores que aqui estão, podem ter certeza, eu sou o principal. Que Deus nos dê graça, nos ajude, para que convivamos cada vez melhor diante do que nós acabamos de ouvir. Amém.